Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor e sejam abundantemente multiplicadas. Eu sou Isaac Ferreira e estamos aqui para mais um episódio do podcast mais assistido do momento, hein? Já somos mais de 500 mil visualizações, olha isso, gente. Olha, isso sem impulsionar, sem, patrocinar, nada disso. Muito orgânico, tem crescido a cada dia esse podcast. Você pode se conectar com a gente aqui, porque o nosso objetivo não é outro senão contribuir para que a sua mente seja transformada. Esse episódio é muito especial, eu quero que você já compartilhe com um amigo seu, com uma amiga sua, familiar, um conhecido seu, compartilhe aí, porque eu tenho certeza que hoje muitas informações importantes serão trazidas para você se inteirar nesse começo de ano, porque na verdade o carnaval já passou, estamos começando o ano agora de fato, né? E vamos que vamos, o trabalho não pode parar. Comigo está aqui meu companheiro de bancada, ele, a fera. Fala, Elon. É isso aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um episódio de hoje vai ser maravilhoso, assim como os demais têm sido, né, Pastor Isaac? E vamos nós, como o Pastor Isaac falou, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí para que mais pessoas possam aprender, né? Ou, obviamente, ouvir aqui os conhecimentos que serão passados aqui pelo nosso convidado, né? Muito bem, Elon. Nós estamos trazendo hoje para bater um papo com vocês aqui uma pessoa que Elon vai fazer as honras da casa aqui, mas que eu já antecipo para vocês que é alguém que tem muito a contribuir para esse nosso bate-papo hoje aqui. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena esse episódio do nosso podcast Transformadamente. Então, por favor, ó, já senta aí, assiste o episódio completo, porque será realmente importante para você. Elon, quem tá com a gente hoje aqui, Elon? Vamos lá, gente. Ó, ele é empresário, ele é um dos sócios diretores da rede Bonanza Supermercados. Ele atua na gestão da rede, que possui forte presença em Caruaru e outras cidades de Pernambuco. Com destaque para a expansão recente da marca, ele também é ex-senador por Pernambuco. Nós estamos falando dele, Douglas Sintra. Seja bem-vindo. Douglas Sintra, seja bem-vindo, meu amigo. É isso aí. Que bom ter o senhor por aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a presença, sempre uma oportunidade de conversar, de dialogar, de aprender. E já gostei muito da frase e da palavra inicial que eu vi aqui, que é aprender. E uma das coisas que eu tenho falado muito recentemente é que nós precisamos aprender a aprender. Isso aí. Nós nos habituamos, quando jovens, quando crianças, a ir para a escola e aquilo ali parece que ficava restrito àquele tempo. Então, principalmente os jovens, quando saem da escola ou saem da faculdade, acham que encerrou o período de aprendizado. E ali é apenas mais uma fase, mais uma etapa que ele está cumprindo para continuar aprendendo, não só do ponto de vista de conhecimentos e da área de trabalho, né, profissional, mas sobretudo na vida pessoal. Sim. Quanto mais ele aprende, mais a vida pessoal dele pode melhorar. Muito bem, olha, uma alegria enorme para a gente receber o Douglas Sintra aqui, gente. O Douglas, que eu tenho o privilégio de conhecê-lo há um tempo. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com o Douglas enquanto senador da República por Pernambuco, que muito nos honrou, diga-se de passagem, viu, Douglas? Eu não estou fazendo, como diz o ditado, missa de corpo presente, né? Mas você representou muito bem o estado de Pernambuco, representou muito bem a nossa querida cidade de Caruaru, e para mim é um privilégio muito grande recebê-lo aqui no nosso podcast para conversarmos um pouco sobre isso. E você que está conectado com a gente, com certeza já ouviu falar no Bonanza, né? O Bonanza é, sem dúvida, uma marca muito forte na nossa região, no nosso estado, e, inclusive, onde nós estamos gravando aqui, tem um bem pertinho de você aqui, tem um Bonanza aqui, e ele é o sócio majoritário, o diretor, ele. Pra gente falar assim, no popular, ele é o dono do Bonanza, e aí todo mundo sabe disso. E vamos embora, se você não conhecia, tá conhecendo aqui agora uma pessoa extremamente, Elon, eu preciso compartilhar isso aqui, viu, Douglas? Você é um cara extremamente humilde, cara. Impressionante o quanto você tem sido, uma das suas características é essa, e vou lhe dizer, é uma característica divina.
É a humildade, a simplicidade dele, mesmo tendo um grande conhecimento, tendo um espaço e um respeito de todos os cenários, porque é um homem respeitadíssimo no cenário político, respeitado no cenário empresarial, e para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui. E nós não vamos perder tempo não, vamos para a primeira pergunta já, porque a gente vai trabalhar muito hoje aqui. Vamos lá, gente. Muito bom. A marca essa que inclusive faz 50 anos, né? 50 anos? 50 Esse é o anos. ponto que eu quero deixar registrado inicialmente, até antes, se possível, Sim. aí das perguntas. Essa homenagem, na verdade, é meu pai, que é a pessoa que fundou a empresa, que até hoje está lá todos os dias, vai de manhã e à tarde para o escritório, junto lá com meu irmão, meu sobrinho, e ficam todos na operação, e ele faz questão de estar lá, de manter a presença. Quantos anos ele está hoje? 84 anos, vai fazer 85 agora, em maio, e essa presença constante lá. É uma história bonita de alguém que não nasceu em Caruaru, nasceu em São Bento do Una, na verdade no lugar que hoje é até Cachoeirinha, e na época fazia parte era distrito de São Bento do Una, e que interessante, tem a ver com o que a gente vem falar hoje aqui também, com educação, com empreender, e morava lá, em São Bento do Una, na zona rural de São Bento do Una, e caminhava, eu não lembro se eram 5 ou 8 quilômetros todo dia, na época não tinha transporte escolar como hoje tem, e caminhava todo dia 5 ou 8 quilômetros a pé para ir para a escola e voltar. E meu avô, com uma visão já para aquela época diferenciada, com 17 anos mandou ele vir para Caruaru para que ele pudesse estudar aqui. Mas veja, ele não veio estudar, vamos dizer assim, sendo pago pelo meu avô, ele veio trabalhar, com 17 anos aqui, foi emancipado com 17 anos de idade, para vir trabalhar em Caruaru. Veio trabalhar, a princípio, acho que como protético, fez algumas coisas, até que apareceu a oportunidade de comprar. Havia como é que chama? Uma cantina dentro do quartel do Exército, e aí ofereceram para ele comprar aquela cantina, e ele não tinha como comprar. Meu avô vendeu, sei lá, uma vaca que tinha, pagou a cantina para ele lá, e dali ele comprou uma mercearia que tinha na frente. Em 1969 passou para uma padaria, onde em 1976 se transformou na primeira loja do Bonanza Supermercado. Então são 50 anos do Bonanza, mas já são 60 e tantos anos que ele começou a empreender aqui na nossa cidade de Caruaru. Então quero deixar isso registrado para fazer esse reconhecimento, porque quando a gente faz esse reconhecimento, óbvio que a gente tem o intuito de homenagear a pessoa, e obviamente eu acho que ele merece essa homenagem. Mas também nós fazemos isso para estimular as pessoas que querem empreender, que querem buscar melhorar de vida, fazer algo diferente. E olha, a determinação de você, vou fazer, vou procurar fazer, vou ver o melhor caminho para poder fazer. E aí, durante aqui a nossa conversa, a gente vai poder entender assim tantas coisas que podem e devem ser feitas para que se possa ter não só o sucesso empresarial, mas sobretudo o sucesso na nossa vida. Olha que legal, viu, Elon? Essa pergunta aí eu achei interessante, porque 50 anos não são 50 dias, é meio século, né? E aí são mais de 60 anos de trabalho. Porque hoje, geralmente, as pessoas acham assim, né, Bonanza, ok, mas não conhece a história, né? Eu sempre falo isso, ninguém quer beber o cálice que as pessoas beberam para chegar onde chegaram, né? As dificuldades que existem no meio do caminho. Eu trouxe, inclusive, uma definição de empreendedorismo que é do Sebrae. E o Sebrae pesquisa que de cada 10 empresas, cerca de 9 não conseguem chegar ao seu terceiro, quarto ano de vida. Então é para isso que a gente tem que, ao pensar em empreender, a gente tem que ter algumas premissas, alguns fundamentos para que essa taxa de sucesso ela possa ser ampliada em todas as empresas que querem, todos os empreendedores que querem fazer diferença. Olha, e aí é importante, você que está nos assistindo, que quem vai conversar com vocês aqui é alguém de fato que tem história para contar. São mais de 50 anos de história e 50 anos do Bonanza. Ô Douglas, tem alguma razão para o nome Bonanza específico, não? Tem. Na época, vocês são mais jovens, não lembram, mas existia um seriado chamado Bonanza, que era um seriado de faroeste, passava na televisão, e apesar de não ser tão conhecido, mas era um nome já que tinha. Mas o principal motivo foi pelo seu significado, que é fartura.
quer dizer, bonança, né? Sim. Então a palavra em português é bonança, e para que ela ficasse com a fonética melhor e lembrar de algo também mais diferente, se colocou bonança. Foi a proposta de uma empresa que papai contratou para que fosse escolhido, uma empresa aqui de Caruaru mesmo, na época já. Quer dizer, já era pensando algo diferente para aquele momento. De você poder, já poder trazer algo que fosse mais fácil de ser memorizado, mais fácil de ser falado e que tivesse também intrinsecamente algo a ver com o que a empresa queria trazer, que era fartura. Um supermercado é um lugar que você entra e tem fartura de opções para você escolher. Sensacional, gente. Eu tô feliz, viu, gente? Porque eu conheço Bonanza. Eu morei em Santa Cruz uns 5 anos e era o meu mercado lá em Santa Cruz. Era o Bonanza, sem missa de gol presente, porque era em frente a uma sorveteria que tinha lá, uma açaieteria. Então era um lugar maravilhoso ali, ainda é lá em Santa Cruz, um empreendimento maravilhoso. Você que é de Santa Cruz, Bonanza Supermercados. Vamos embora, primeira pergunta. Vamos lá, ó, antes da primeira pergunta, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Vamos falar aqui, ó, Criativo Digital, que é a empresa que está fazendo toda essa parte visual aqui do nosso podcast, os cortes, todos os conteúdos que vocês veem aqui, não só no YouTube, né, como também no nosso Instagram ou TikTok. Você ainda não é inscrito lá? Se inscreve lá, gente. Segue a gente lá no TikTok e no Instagram também, tá? E também, gente, temos patrocinador novo, né? WN Móveis Planejados. Ó, soluções completas em móveis planejados para transformar cada ambiente da sua casa ou empresa. É isso mesmo, você ouviu, Brasil. Projetos personalizados para quarto, sala, cozinha, banheiro, home office e muito mais. Qualidade, sofisticação e funcionalidade em cada detalhe. Ó, caso você queira solicitar algum orçamento sem compromisso, vai aparecer aí na tela os contatos deles, também o Instagram, WN Móveis Planejados. E tá aí o WhatsApp, é 81, que é o código 9111-6771. Segue eles lá no Instagram, wn.móveisplanejados. Vamos lá, Brasil, primeira pergunta. Ó, Douglas, o que você considera o maior desafio para quem decide abrir um negócio hoje? Tá, vamos lá. Eu vou complementar essa pergunta com algo que ele precisa ter para que ele inicialmente já tenha na mente abrir o negócio. A primeira coisa que ele tem que ter é planejamento. Planejamento e organização. Ou seja, ele tem que saber o que ele quer fazer, como ele quer vender, para quem quer vender, onde quer vender. Ele tem que ter essas informações. E quando a gente fala em organização, a primeira coisa que ele tem que ter é um planejamento financeiro. Olha, quanto é que eu tenho de capital, se esse capital vai dar para fazer aquilo que eu pretendo fazer em um mês, um ano, 6 meses, quanto é que espero ter de retorno desse investimento que eu estou fazendo, porque a gente tem que separar o negócio entre o retorno do investimento e o seu próprio trabalho pessoal. Mas, em tese, todo o negócio, né, e a gente está falando de empreender muito mais no foco empresarial, né, porque existe o empreendimento social, existe o empreendimento... empreender, na verdade, é a capacidade de transformar as coisas, aqui pensada na sua transformadamente, de transformar as coisas com resultado. Então, você pode, quando você está na área empresarial, o que é que você tem que ter? Resultado. E o resultado é lucro, que é uma palavra que durante muito tempo ela foi pesada, ela foi considerada errada. Não, porque o lucro pejorativo. Mas veja, o lucro é quem desenvolve o mundo, é o resultado. Se empresa privada, pública, não tiver resultado, ela não tem futuro. Isso. Tá? Então, assim, preciso reforçar isso. Então, quem quer empreender, ele tem que ter esse planejamento inicial e ele tem que buscar essa organização como pré-requisito para poder fazer conta. Eu até acho, tá? Eu acho que um dia isso vai acontecer, espero que seja breve, que matemática financeira deva ser ensinada nas escolas para as crianças. Fundamental. Porque tudo que você vai fazer é conta. Você tem que saber fazer a conta, saber se aquele resultado ali ele é o adequado. E por que é que muitas empresas, e as informações do Sebrae são que quase 90% não chegam ao 3º ano, é exatamente porque provavelmente a conta não foi bem feita. É claro que existem nuances externas, que a pessoa fez tudo direitinho,
E de repente o mercado não era o que se esperava, ou alguma mudança no mercado, a tecnologia está transformando tudo, não é? Isso. Então você tem exemplos que uma empresa que há 30 anos trabalhava em determinado ramo e 30 anos depois aquele ramo nem... Não faz sentido mais, né? Não faz nem sentido mais existir. Esse é um ponto. Mas se você tiver com toda a sua organização e seu planejamento bem feito, inclusive você planeja mudar de ramo. Você planeja alterar os rumos da empresa para que ela possa se manter dentro daquilo que o mercado exige. Olha, por exemplo, só para a gente sintetizar isso aqui, o Grupo Bonanza, veja, inteligentemente, hoje nós estamos gravando aqui, para que você que não sabe, o podcast fica aqui no Caruaru Shopping, aqui em Caruaru. E nós temos um Bonanza aqui dentro do shopping. Ou seja, veja que isso é uma leitura feita por vocês. Poxa, eu lembro que tinha, acho que era o Hiper que tinha aqui, né? Tinha um mercado aqui, saiu. Então, vocês aproveitaram essa oportunidade para também marcar presença aqui, que é um espaço que virou referência aqui dentro do próprio shopping mesmo. Ou seja, é fazer leituras, porque quando seu pai, lá em 1969... 69, a primeira padaria. Ó, a primeira padaria, veja, em 69, obviamente, a gente não tinha um shopping aqui funcionando. Mas veja como as coisas vão evoluindo, aí vai para um bairro, aí vai para um outro bairro. E eu percebo uma coisa, Douglas, que vocês têm uma estratégia interessante, por isso que planejamento é fundamental. Vocês têm área de... Hoje o Bonanza ele consegue atuar e atingir, olha que interessante, todos os públicos. Você tem um mercado que atinge um público mais aqui em cima, tem um público aqui mediano, tem um público aqui, o Bonanza está em todos os lugares agora, né? Isso é interessante porque é um planejamento, e você usou uma expressão interessante aqui, organização. Então, o que as pessoas hoje, infelizmente, têm? Muito encantamento. Acha que o negócio acontece de um dia para a noite, sem planejamento. E a palavra-chave de um empreendedor com mais de uma empresa com mais de 50 anos está dizendo para você aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, esse é o ano de você empreender, mas não é de qualquer jeito que vai empreender. A palavra-chave é planejamento e organização. Não tem planejamento, não tem organização, é muito improvável que você consiga avançar, como já foi dito aqui. É o Sebrae que traz a informação? Existem hoje muitas instituições, hoje com a facilidade das coisas online, mas o Sebrae é uma referência, e o Sebrae, ele existe para isso. O Sebrae, ele recebe o dinheiro das empresas, Sim. das empresas maiores, para investir na capacidade de empreender das pessoas que querem Sim. iniciar seu negócio. Então você procura o Sebrae, inclusive online você já vai achar um monte de informações, um monte de, vamos dizer assim, de pré-requisitos para que você busque fazer, para quando você for abrir o seu negócio, você já ter ele, de certa forma, organizado, né? Ótimo. Você tem que pensar, como você bem falou aí, que meu negócio tem que ser um bom negócio, Isso. mas existe o que a gente chama de retaguarda. Retaguarda é essa organização, é todo o trabalho que tem que ser feito para que a empresa possa fluir de forma tranquila, sem nenhum problema. Na frente você trabalha para vender bem, para gerar um negócio, para aproveitar as oportunidades. Aqui, por exemplo, existe aqui ao lado do shopping praticamente um novo bairro sendo criado. Exatamente. Você tem aqui uma quantidade de apartamentos, de casas e loteamentos que estão acontecendo já. E ampliação, inclusive ampliação do bairro Indianópolis, junto aqui também. Isso. Tudo isso faz o quê? Olha, são novas oportunidades de negócios, não só de supermercado, para muitos negócios nessa região. Sensacional. Inclusive já estão dizendo, né, que aqui é um braço de Caruaru que está se estendendo de forma exponencial. Né? Quer ver uma coisa interessante? Você já morou em Santa Cruz do Capibaribe, e eu falo isso há 20 anos. E a partir de agora, isso vai começar a mudar. Depois a gente vai entender por que a partir de agora vai começar a mudar. Em parte também por essa ação do shopping em Caruaru. Por quê? Um terreno na BR-104, um metro quadrado, Sim. sempre foi muitas vezes mais caro do que um terreno na BR-232. Isso. Mas, ora, quem nos liga à capital é a 232. Só que a 104 liga a Toritama e a Santa Cruz, que é onde vem Isso. dinheiro.
porque muitos empreendedores na região. Exatamente. Então isso fez com que aquela parte da cidade, além do bairro Maurício Nassau, seu bairro mais tradicional da cidade, se desenvolver. O que é que está acontecendo agora? Principalmente em função de logística, de movimentação. Por exemplo, para quem trabalha ou para quem tem que ir mais vezes a Recife, você já está aqui, já sai direto para Recife. Isso. A empresa que tem mais ligação com Recife já sai daqui direto para Recife. Entendeu? Então, há uma tendência vamos dizer, de esticar mais a cidade de Caruaru, agora nessa linha para Recife. Que, na verdade, veja, se a gente olhar direitinho, de Recife a Caruaru já é quase uma avenida. Verdade, verdade. Você passa ali em Gravatá, de Gravatá a Bezerros, é praticamente uma avenida completa. Isso, verdade. Tá? E isso vai acontecer até Recife. Entendeu? Então, essa tendência é muito interessante que está acontecendo. É isso aí. Vamos lá para a segunda pergunta? Vamos lá. Ó. No início da sua trajetória, qual foi a decisão mais arriscada que precisou tomar? Lembra de alguma aí? Veja, eu não vou dizer a mais arriscada, eu vou dizer talvez a mais difícil. Tá? Eu morava aqui em Caruaru, 17 anos de idade, nós não tínhamos... Veja o que é a diferença de oportunidade. Naquela época, 1984, né? Eu me formei em 1983, formei no escolar, né? Eu terminei meu curso, na época chamava acho que de ginasial, sei lá, em 1983. E não havia faculdade de administração em Caruaru. Tá vendo? Hoje você tem inúmeras faculdades de administração, mas na época não tinha. Então, tanto eu como meu irmão foi 2 anos antes, e eu fui morar em Recife para fazer o curso de administração na FESP, lá na UPE. E aí, tanto meu irmão quanto eu, nós fomos também trabalhar em Recife. Tá vendo? Então, já no último ano de faculdade, eu tive um primeiro estágio que é na Fundação Joaquim Nabuco, uma instituição pública, até hoje referência em nosso estado. Então eu fiz um estágio lá e depois eu passei, vamos dizer assim, num concurso, num trabalho que era numa empresa de auditoria. Tá? Eu fazia na época auditoria da CELP, auditoria do Grupo Votorantim, auditoria de grandes empresas, inclusive fazia parte, eu não cheguei a fazer lá, mas essa empresa também fazia auditoria do Grupo Bom Preço. E aí eu fui trabalhar, e aí veja, a pessoa com 20, 21 anos de idade, jovem, morando em Recife, e ganhando relativamente bem, porque trabalhava numa empresa, são 4 empresas mundiais que trabalham com auditoria chamada Big Four, que são as grandes 4 empresas de auditoria do mundo. E eu trabalhava numa delas. E assim, na minha faculdade, 2 pessoas conseguiram passar nesse teste lá e foram trabalhar. Eu e uma colega minha de turma, que hoje é minha cunhada, inclusive. Depois eu casei com a irmã dela. Olha que legal. Pois é. E aí nós 2 passamos, quer dizer, e era referência, todo mundo da faculdade. Rapaz, vocês passaram nessa empresa? Então eu já ganhava naquela época mais do que todos os meus colegas, porque era quem melhor, era a empresa que melhor pagava naquele momento. E aí, de repente, meu pai liga para mim, não tinha telefone celular, ainda era telefone fixo, né? Eu estava em casa, mas eu sempre vinha no final de semana para Caruaru, nunca deixei de vir passar o final de semana aqui. E quando vinha também, trabalhava lá na empresa, ficava embalando, ficava, né? E aí meu pai ligou e disse, veja, você está trabalhando aí e agora eu quero saber se você vai seguir sua carreira solo em Recife aí, ou você vem para cá cuidar das coisas que são nossas. E quando a gente faz a análise fria, é claro que a melhor solução era voltar para cá e desenvolver o que era nosso. Mas quando você coloca isso na cabeça de um jovem de 21 anos, é desafiador. É desafiador, porque a gente sabe que o jovem, não, eu quero provar meu valor, eu quero trabalhar mais aqui, eu quero crescer, e depois que eu crescer eu posso voltar, naquela conversa toda, né, de quem é jovem. Eu sei que muita gente jovem está escutando isso aqui, mas todos nós jovens precisamos ser realistas e precisamos ser racionais. Então você tem que parar e dizer assim, bom, eu morava em Recife, morava bem, assim, morava no centro, mas num lugar bom, tinha uma vida de liberdade, com relativamente dinheiro no bolso. E bom, agora eu vou deixar tudo isso aqui e vou voltar para uma coisa boa, claro. Sim. Uma coisa boa. Mas aí vem a sua pergunta, quer dizer,
A decisão mais importante que a gente tem que tomar é exatamente essa. E aí, me lembra outra história, muito interessante, mas muito interessante, e eu quero que isso seja talvez um dos pontos mais importantes que nós vamos falar aqui hoje, tá? Porque eu vou dizer agora que é baseado na sua pergunta. O Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, da Berkshire, a empresa dele lá. E ele morreu há pouco tempo, o sócio dele, Charles Ming, eu acho que é o nome dele, não estou bem lembrado. E certa vez fizeram a pergunta para Charles. Charles, qual é a decisão mais importante que você toma na sua vida? Ele riu e disse, com quem você vai casar. Isso é importante. Aí você vê, por que isso tem a ver com empreendedorismo? Tem tudo a ver. Porque com quem você vai casar significa que ele vai estar ao seu lado ali a vida toda. Isso. Esperamos nós lhe dando apoio e suporte para que sua vida possa ser melhor. Se a pessoa arruma uma pessoa que vai dar dor de cabeça, trabalho, ele vai ser empreendedor e vai ter trabalho no seu empreendimento. Ele vai ser juiz e vai ter trabalho sendo juiz. Então, é interessante como algumas coisas que parecem apenas profissionais, monetárias, de um mundo corporativo, vamos dizer assim, mas ela tem tudo a ver com a vida como um todo. E o inverso. Aquela decisão que você toma na sua vida pessoal, ela vai ter muito a ver com o seu mundo corporativo. Uau. Então, ampliando a sua pergunta, com quem a gente vai casar, quem a gente escolhe para casar, é a pergunta e a resposta, é a escolha mais importante da nossa vida. Olha, gente, eu preciso entrar aqui nessa seara, que essa seara é minha, eu gosto dela. Eu sei disso. Porque isso é muito importante. É muito importante. Nós vivemos uma época de banalização da família. E é muito importante ouvir de um grande líder, de um grande empreendedor, de alguém que inclusive eu lhe acompanho pelas redes sociais. Eu sempre estou ali curtindo, porque de fato não é só discurso, né, Douglas? Tem gente que é muito discurso. Mas você tem uma vida prática com a sua família, uma ligação com a sua família. Veja que você, aqui já citou o seu pai, já citou seu irmão, é a esposa, é a cunhada, é a família, é o sobrinho, que foi citado aqui já também. Então isso conta demais. Por quê? Simples. Sabe por que conta? Porque é bíblico. É um princípio bíblico. Honrar pai, honrar mãe, respeitar o cônjuge. Isso reflete, sim, efetivamente, no mundo empresarial, não tenha dúvida disso. Até porque a Bíblia diz, não sou eu, que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Imagine que você está lutando, e eu lido isso praticamente todos os dias, não é, com casais, que o cara está se matando de trabalhar loucamente e tem uma esposa que não é sábia no aspecto de zelar e administrar o recurso e gasta mais do que pode. Isso é um grande problema. E o contrário também, onde há homens que infelizmente não sabem administrar bem o recurso e às vezes a mulher está trabalhando muito, inclusive para sustentar a própria casa, que é um desafio também muito grande, não é? E isso acaba trazendo transtornos para o indivíduo. E tem uma coisa que eu falo sempre, é o seguinte: quando o seu casamento não está bem, para você administrar qualquer coisa é mais difícil. Se a sua casa não está bem, para você administrar qualquer coisa fica muito difícil. Então, quando você casa bem, até para administrar situações difíceis, fica mais fácil, não é? Então, olha o recado aqui. Escolha bem com quem você vai casar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, toma cuidado, porque às vezes você no afã da emoção... Não sei se vocês viram aí um macaquinho que viralizou, foi viral, o mundo inteiro parou para ver o macaquinho que a mãe não quis mais, e aí ele se apegou a um bichinho de pelúcia, viralizou isso nas redes sociais, mas é interessante aquilo ali, porque o ursinho de pelúcia estava ali, ele ficou como se fosse a coisinha dele, na verdade era uma carência que ele estava tendo. Então, por estar carente, se abraçou a um boneco que nada podia fazer por ele. Isso vale muito para a nossa vida cotidiana, que muitas vezes a nossa carência nos leva a tomar algumas atitudes equivocadas. Então, cuidado na hora de você casar, para você não casar de forma errada. E só para fechar aqui, para você ir para outra próxima pergunta, eu ouvi um empresário também falando uma coisa, não vou citar o nome por ética aqui,
Mas ele disse uma coisa muito importante de uma palestra da CDL de Santa Cruz. Ele diz o seguinte, o sucesso da minha empresa se dá, primeiro, porque eu falo com Deus, e segundo, porque eu falo com a minha família. E terceiro, eu falo, claro, evidentemente, com os meus sócios. Mas Deus em primeiro lugar e a minha família. Quer ter sucesso? E ele falou isso. Faça com que Deus seja seu parceiro, converse com honre a sua família e faça, evidentemente, e seja leal aos seus sócios. Então, acho que para mim foi um tripé importantíssimo para um sucesso também do negócio. Não é isso, Elon? Uma próxima pergunta. Muito bom. O que diferencia um empresário que sobrevive de um que realmente cresce no cenário atual? O nosso país é um país hoje muito difícil para as empresas crescerem do ponto de vista de investimentos. Quando você tem que colocar dinheiro na sua empresa e precisa pegar esse dinheiro no banco, por exemplo, você quase que inviabiliza a sua empresa. Hoje, as pessoas ganham mais dinheiro emprestando dinheiro ao governo do que abrindo uma empresa. Olha só que interessante. Faça uma conta, quando a gente pega... Isso a gente está falando a nível mundial. Uhum. As empresas elas trabalham para ter 8%, 10% de retorno sobre o capital dela. Eu coloquei R$1 milhão, então eu quero ganhar R$100 mil por ano sobre o capital investido. Isso, tanto é que nas bolsas de valores existe essa regra. Olha, tal empresa ela consegue distribuir de dividendo 8% ao ano, 10% já é uma empresa excelente. Tá? E quando você traz isso para o Brasil, você empresta o dinheiro ao governo e recebe 15%, desconta 4% de inflação, você ganha 11% para não fazer nada. Esse é um lado do problema, porque o outro lado é que quem está pegando esse dinheiro emprestado, o banco capta o dinheiro, então vamos supor que o pastor coloca o dinheiro no banco lá e recebe 15%. O banco tem que repassar esse dinheiro a quanto? A 20%, 25%. Verdade. Para poder ele ganhar alguma coisa e pagar as despesas dele também e ter o retorno do capital dele. Tá? Então, infelizmente, banco hoje, os bancos estão entre as empresas que mais têm retorno de capital no país por conta disso. E se o empresário necessitar hoje de mais investimento para poder ampliar, ele vai terminar tendo muito risco. E aí eu cito exemplos porque são públicos e se você entrar na internet aí, você vai conhecer muito bem essa empresa que é a Raízen, que é a maior empresa de álcool, açúcar do Brasil. Uma empresa que fez um plano de desenvolvimento muito forte, muito vigoroso, e de repente os juros nossos saíram de 8%, 10% para 15% e ele hoje vai pagar aí 10 bilhões de reais por ano de juros. Meu Deus. E aí inviabilizou a empresa e teve que agora se juntar com um banqueiro para... É o dono dos postos Shell. Uau. Quer dizer, ele é quem é a maior empresa do Brasil hoje desse setor, é ela. E está quase inviabilizada por conta dos juros. Uma empresa extremamente organizada, tudo tecnicamente bem feito, mas um fator de mercado, vamos chamar assim, que é esse juro alto, inviabilizou. Então, o cuidado que o empreendedor tem que ter nesse momento hoje é esse. Olha, cuidado com o tamanho do que você quer aumentar ou desenvolver, tá? Porque aí existem momentos mais propícios. Olha, eu vou segurar do jeito que eu estou aqui, esperar mais um ano aí para ver o que é que vai acontecer, deixa essa taxa de juros baixar, eu planejo tudo e no ano que vem eu faço. Então vamos dizer assim, essa contenção de riscos, hoje, eu acho que é um ponto fundamental. Ô Douglas, só para aprimorar essa pergunta também, porque, como nós estamos falando aqui, o seu ramo é alimentício, né? Supermercado. Você consegue sentir que a situação do povo brasileiro está com dificuldade? Eu conversei com um proprietário também desse ramo, ele disse, olha, não sei se aconteceu isso com vocês também, geralmente a gente vendia durante quando o negócio está bombando mesmo, a gente vende muito supérfluo, vende muita coisa, muita besteirinha, não é que a gente fala. E aí quando o negócio aperta, parece que o produto que o indivíduo comprava com mais frequência deixou de comprar, o supérfluo vai deixando de lado. E acaba que vocês sentiram isso nesses últimos anos ou não? Ou que está tudo tranquilo? Olha, é interessante esse processo, né? Porque é um processo natural
de 30 anos ou 40 anos. Eu vou citar que, eu me lembro, eu vou fazer 60 anos agora em março. Então eu tenho, vamos dizer assim, pelo menos 40 anos de estar dentro da empresa, de acompanhar e de ver tudo isso acontecer. Então, há 40 anos atrás, de fato, as pessoas, a venda de supermercado, ela era muito baseada em arroz, feijão, macarrão, açúcar, pré-cozido. E ao longo desses 40 anos, as pessoas foram começando a comprar mais iogurte, foram começando a comprar mais frutas, foram começando a usar mais produtos de limpeza e de higiene, né? E isso foi, vamos dizer assim, melhorando a cesta que ele leva para casa durante 40 anos. E é uma tendência de continuar acontecendo. Agora, há momentos onde a crise bate mais forte, que há essa troca de dizer, olha, esse mês eu não vou mais comprar 10 iogurtes, eu vou comprar 9, 8. Ele dificilmente deixa de levar o iogurte ou qualquer outro produto que seja mais elaborado. Ele faz essa redução. Então, no momento atual, a gente há uma tendência, e isso acontece muito no final do ano. Olha, em vez de comprar aquele produto que era mais caro, eu vou comprar esse aqui para poder fazer isso. É natural esse processo de melhorar. O que acontece de vez em quando é que ele trava um pouco. O que a gente tem que pensar a nível de economia é que hoje o governo trabalha para que exista mais dinheiro à disposição da renda da população, mesmo que isso custe alguma dificuldade de médio e longo prazo. Mas a população, de alguma forma, está tendo mais acesso. A exemplo de um programa que é fundamental para o nosso Brasil hoje, que é o Bolsa Família. Que eu sou a favor, que ele tem um papel social fundamental. O que tem que se trabalhar, claro. Na minha opinião, é que a pessoa devia receber o Bolsa Família e poder trabalhar. E você vai ter aqui 5 anos ainda podendo receber o Bolsa Família e quem vai lhe pagar, vamos supor assim, quem vai lhe pagar é a empresa e eu vou dar o dinheiro à empresa. Né? Na verdade, a empresa nem precisava dar o dinheiro, bastava ela deixar de pagar parte do que ela paga ao governo e dar a ele para poder isso acontecer. É um tema muito complexo, mas o fundamental é que a população, cada vez mais, ela precisa ter acesso à sua capacidade vamos dizer, de consumir. Vamos lá, Elon, segura aí, porque é o seguinte, ele tocou em outro assunto aqui importante, né? Porque na minha avaliação é um dos assuntos mais comentados nos últimos anos, e este ano especificamente será amplamente falado sobre isso, que é os programas sociais, não é? Só para repetir aqui, o Douglas, ele também foi ex-senador, né? Ele foi senador da República, né? Ele foi senador da nossa República por Pernambuco, e ele tocou num assunto muito importante aqui, que é o famoso Bolsa Família, né? Que é um benefício que o governo oferece a muitas famílias do nosso país. Que eu também sou da turma que eu acredito que é fundamental, porque há quem demonize o programa social. Eu não sou dessa turma. Claro que não. É importante ter um equilíbrio. Quem recebe sabe o importante da vida dele. Exatamente. Uma pessoa que recebe o Bolsa Família, mas eu conheço fulano ali que nem precisa. Ok, calma, vamos lá, vamos com calma. Há regiões do nosso país que, de fato, torna-se fundamental realmente esse programa. Agora, como o Douglas bem pontuou, temos que também, o governo precisa trabalhar a mente desse indivíduo para que ele possa entender que não vai viver o resto da vida só com isso. Ele precisa ter tem um tempo estabelecido para que você se organize. Inclusive, o governo vai investir para que você arrume um emprego de qualidade. Você acabou de citar uma parceria governo e a empresa, né? Uma PPP aqui, parceria público-privada, para facilitar essa mão de obra, para preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, porque eu conversei com algumas pessoas que estão tendo dificuldade de contratar pessoas hoje, porque eu tenho Bolsa Família, eu tenho não sei o quê, e quando vai juntar aqui os benefícios, dá um salário mínimo, para mim tá bom. E tem um problema mais grave aí, infelizmente, pastor, é o seguinte, esse tema economia, ele termina entrando aqui, porque o empreendedor que não for conhecer a economia, ele tem a probabilidade, passa de ser de 90%,
do Sebrae para 99%. Exatamente. Ele passa para 99% de probabilidade de não sobreviver à empresa dele. Isso. Então, aprender a lidar com a economia é fundamental. E veja que conta tão elementar que não chega para a maior parte da população. Todas essas pessoas que hoje recebem o Bolsa Família e não querem trabalhar de carteira assinada, porque se for trabalhar de carteira assinada, ele vai perder o Bolsa Família, um dia ele vai querer se aposentar. Mas só aposenta quem recebe, quem paga INSS. Exatamente. É outro problema que está sendo criado. Isso. A pessoa está recebendo o Bolsa Família e mais na frente quer se aposentar. Uhum. Tá? Então, assim, o problema é muito mais sério do que se coloca de forma simplória, vamos chamar assim, tá? Então é preciso haver essa conscientização que toda conta é paga pelo povo. Sim. Toda conta, de alguma forma, é paga pelo povo. As pessoas falam muito que as empresas pagam impostos. As empresas recolhem impostos. O imposto que a empresa paga é imposto de renda se ela ganhar dinheiro. Se ela não ganhar dinheiro, ela não paga imposto de renda. O resto está no custo do produto, está no custo da mercadoria e ela recebe de quem está comprando, que é o consumidor, que é o cidadão, que é o povo brasileiro. Então é um tema que nós devíamos cobrar mais das autoridades e dizer, olha, eu quero que se... Aí o que acontece? Você pega países que cobram menos impostos, como a China. Isso. E o que acontece? Ela produz barato e vende a quem? Ao Brasil. Pois é. Tirando o emprego do trabalhador brasileiro. E essa área econômica ela é muito interessante e é muito dinâmica. Quando você falava aí que eu fui senador, me lembrei de um ponto. Por exemplo, eu fui relator da lei que isentava automóvel de IPI se fosse automóvel elétrico. Sim. Mas isso em 2015. Olha isso. Em 2026 nós temos que pensar já diferente. Aqui especificamente em Pernambuco, nós produzimos carro aqui no complexo de Goiânia, aqui da Fiat, né? da Jeep, né? Uhum. Da Jeep. E veja que interessante, isso é tema para um outro dia mais aprofundadamente. Se você comprar um carro chinês, importado, elétrico, você não paga IPVA. Você compra um carro por R$250 mil, R$200 mil elétrico, não paga IPVA. Mas se o cidadão comprar um carrinho de R$50 mil usado, ele paga IPVA sobre ele. Cadê a justiça tributária? Pois é. Uhum. Aí ele, não, mas por quê? O governo porque isso aqui é ambientalmente correto. Ora, mas esse carrinho de 50 mil, ele anda com álcool, produzido em Pernambuco. Isso. Então, o carro é produzido em Pernambuco, o álcool é produzido em Pernambuco, ele dá emprego no álcool, dá emprego na fábrica, e você vai comprar o carro. Eu não estou aqui fazendo propaganda contra produto nenhum. Eu estou explicando que tem que haver uma inteligência e uma cobrança do povo, do cidadão, para que o seu país possa se desenvolver e ele possa empreender e dar mais certo seus empreendimentos. Olha, é importante mais uma vez dizer aqui, Elon, porque Douglas acabou de citar a questão dos impostos, né? E hoje é uma coisa que pesa muito para o cidadão. Veja, ele acabou de informar que a empresa está aqui. Aumentou o imposto, ok. O que eu vendia por R$15, agora vai ter que ser em outro preço. Então o cidadão lá embaixo vai dizer assim, rapaz, eu paguei 15 já, foi para 20. Pois é, o imposto aumenta. Uhum. E a empresa, como ele bem pontuou, assim, olha, gente, se abaixar aqui, a gente está aqui, nós vamos embora trabalhar. Agora, se aumentar, nós temos que também aumentar. Então, na sua avaliação, Douglas, como trabalha muito essa questão, a taxação dos ricos, a taxação das empresas, tem que pegar esses empresários que ganham muito dinheiro e tal. Acho que é um caminho perigoso. Você não acha que é perigoso focar em tributar e pesar a mão sobre o empresário, não pensando em quem de fato faz com que o empresário seja empresário? Olha, isso, na verdade, a palavra mais adequada que tem para isso é um nome chamado ilusão. É ilusão achar que taxar quem tem mais dinheiro vai resolver algo. Por dois motivos. Por exemplo, a Inglaterra fez isso e 20 ou 30 mil milionários saem por lá por ano. Do Brasil hoje, eu acho que acontece 10 mil milionários, 10 mil pessoas que têm milhões em dinheiro, saem do país. E é engraçado, isso aqui é cômico, tá? Que ele pode sair do país,
manda o dinheiro para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ele manda emprestar o dinheiro ao governo aqui de novo ao Brasil para receber 15% de juros. Olha isso. Então, assim, é insano achar que isso vai resolver, tá? De novo, as empresas repassam o custo. Não adianta ficar se iludindo que jogar a conta para cá vai resolver isso ou aquilo. O que vai resolver é o seguinte, é que o governo tem que ter equilíbrio de conta e tem que gastar menos. Vamos pegar na sua conta aqui. Vou dar um exemplo aqui para o senhor, pastor. Eu trabalho aqui todo dia de tal hora a tal hora. Vamos dizer que você trabalha até 6 horas da noite. Aí alguém vai dizer, olha, se você trabalhar até 7 horas eu vou te pagar, por exemplo, R$1.000 a mais. Um exemplo, tá? E aí, todos os dias, você vai ganhar R$1.000 a mais. Aí você diz, bom, agora eu posso gastar R$1.000 a mais. Aí você começa a fazer uma conta, mais na frente, que você deixou de conviver com sua família 1 hora por dia, para pegar R$1.000 a mais para gastar com sua família. Isso. Pô, peraí. A conta aqui começa a não bater. Tá? Eu estou usando R$1.000, mas pode ser 100, 200, 500. Sim. Não adianta eu querer pensar em ganhar mais. Primeiro eu tenho que pensar em não gastar sem necessidade. Isso. Porque se eu for ganhar mais e gastar em coisa supérflua, eu não estou fazendo nada. Exatamente. Eu estou pegando, estou passando o tempo de minha família aqui para dar coisa material para minha família. E a coisa mais importante que eu posso dar para minha família é a minha presença. É a base da família, entendeu? Então, assim, eu vou voltar para a palavra ilusão, e a gente pode entrar em números, a gente pode imaginar que, não, eu vou taxar essa pessoa aqui em 2 ou 3% a mais, ou quanto é que seja, e ela simplesmente pega o dinheiro dela aqui e leva para outro canto no país. E existe, de novo, eu posso falar isso porque eu evito falar, como o senhor bem falou aí, evitar nome de pessoas que tenham falado algo reservado, mas aquilo que é feito, por exemplo, na Bolsa de Valores, eu sei o nome da Raizen porque é a empresa que está na Bolsa, as ações. Eu vou citar outra empresa, Nubank. O sócio principal do Nubank mudou seu endereço para o Uruguai. Sim. Isso é público, vocês podem procurar aí. Verdade. Com isso, ele economizou 500 milhões de reais em pagamento de impostos. Então, não adianta a gente imaginar que vai aumentar o imposto aqui no Brasil e a gente vai arrecadar. Então, na prática, o Brasil arrecadou menos. Porque ele passou a pagar o imposto dele no Uruguai. Menor do que ele pagaria aqui no Brasil. Exatamente. Como tem empresas hoje saindo do Brasil, a Lupo, recentemente. Eu vou abrir uma fábrica aqui no Paraguai. Isso, exatamente. Que eu vou pagar muito menos impostos e vai vender para onde? Para o Brasil. Quer dizer, o cara continua sendo dono, sócio do Nubank. Pois é. Mas ele mora agora. Mora não, ele tem uma casa lá no Uruguai. Exatamente. Ele tem uma casa no Uruguai e diz que agora é cidadão uruguaio que transferiu a sua cidadania. Então, o que é que nós ganharemos se a gente colocar para fora nossos cidadãos que ganham dinheiro? Por onde é que... Veja que coisa interessante, né? Qual é o lugar menos regulamentado do mundo? Qual é o país menos regulamentado do mundo? É os Estados Unidos. Pois é. Para onde é que o mundo todo corre para morar? Que é uma briga lá, o Trump lá, pegando briga para o povo não entrar. Estados Unidos. Pois é. Entendeu? Então, e para onde é que os milionários estão indo? Da Alemanha, da Inglaterra? Para os Estados Unidos. Potência do mundo, é lá. Aí liberdade, menos impostos, tem tributos, todo canto tem que ter tributo. Tem que ter, né? Tem que ter, faz parte do processo. E outra coisa, e esse tributo pertence não ao governo, esse tributo pertence ao povo, o governo administra. Isso. É interessante ter essa visão. O governo administra o dinheiro do povo. E o povo devia prestar mais atenção na situação econômica para dizer, olha, é meu dinheiro que mais na frente vai faltar. Exatamente. Não adianta eu querer pegar mais dinheiro agora na minha mão, gastar isso aqui e mais na frente não ter dinheiro para poder comprar minhas coisas. Olha, tem uma passagem bíblica que é interessante, né? Que em dado momento, os conselheiros do rei disseram ao rei o seguinte: rei, aumente impostos. Aí ele aumenta. Aí depois os conselheiros falam de novo, foi pouco, aumente mais. Ele aumentou de novo. Rapaz, foi pouco, aumente mais. Ele começa a aumentar vertiginosamente o impostos, e não teve outra. Está na Bíblia escrito isso, né? O país colapsou, o reino colapsou, as pessoas entraram em crise. Não dava um peso muito grande em cima do cidadão que trabalhava, e parece que isso se repete hoje. Agora, uma coisa importante a destacar aqui é que esse discurso é bonito, né? O discurso é bonito, tem que taxar quem tem e tal. E isso na cabeça de quem não pensa, e outra coisa que você falou aqui muito importante, que é um modelo educacional, que não se trata isso na escola.
Não se fala sobre economia na escola, que deveria se falar com muito mais propriedade sobre isso, sobre como empreender, como fazer conta, não é? Então, isso acaba reverberando nesse sentido. As pessoas, não, fulano é pai dos pobres, ciclano gosta dos pobres e tal. E é um discurso muito perigoso. Não é? Eu, particularmente, Douglas e Elon, eu visito muita periferia daqui de Caruaru. Nós temos trabalhos nesses lugares e você vê que, veja, tudo que eles conseguiram, eu vejo um irmão com um carro, um irmão com a casa, um irmão com a sua motinha, tudo isso eles conseguiram porque trabalharam. Veja. Então, ou seja, tudo que eles têm é porque eles trabalharam, correram atrás e a empresa, o empreendedor, o patrão pagou e ele conseguiu. Ou seja, tudo que ele tem é fruto do capitalismo. Né? Então, foi ele que trabalhou e conseguiu. E tudo que ele não tem é exatamente a ausência estatal, a ausência da má administração pública. Por exemplo, você vê um irmão que tem uma motinha, tem um carrinho, tem o seu celular, tudo bonitinho, mas na frente da casa dele tem um esgoto a céu aberto. Isso. Não é? Então, o que ele conseguiu trabalhando... Buraco, quando ele passa com a moto, estourou o pneu. Estourou o pneu. Culpa do governo. Culpa do governo. Então, tudo que ele tem é porque ele conseguiu, ele trabalhou, ele foi atrás. E tudo que ele não tem é que o Estado falha miseravelmente. E aí a gente conversando aqui nos bastidores, você citou um número aí que eu quero que cite aí para você fazer a próxima pergunta. Os juros que nós estamos pagando hoje, o Brasil está pagando hoje quanto, Douglas, de juros? Para o pessoal se ficar abismado aí. Eu vou começar a resposta pelo início que o senhor falou, para chegar nessa conta dos juros aí, que ela é tão estarrecedora que merece um momento de reflexão sobre ela maior. Mas o senhor falou aí sobre a questão do rei que aumentou os impostos. É interessante como existe a correlação, a analogia. Existe na economia um modelo econômico chamado curva de Laffer. O que é isso? Ele mostra, se faz um gráfico, e ele mostra que você começa a cobrar mais impostos e vai aumentando a arrecadação. Quer dizer, eu cobro mais imposto, aumento, cobro mais imposto, e chega um ponto aqui, que é o chamado, esse ápice da curva de Laffer, que quanto mais eu cobro imposto, menos eu arrecado. Isso. Porque a economia passa a não crescer mais. A economia passa a cair, e aí quanto mais você aumenta a taxa da tributação, menos o país arrecada. E é uma coisa que vem acontecendo conosco. Se nós tivermos uma carga tributária menor, eu vou mostrar isso aqui, todo mundo vai entender, porque a gente faz analogia no nosso cérebro. Se eu tenho uma carga tributária de 30 pontos percentuais e o país cresce 3%, eu tenho um valor de arrecadação. Se eu vou para 35% de arrecadação de taxa tributária, meu país não cresce mais 3%, ele cresce 2%, cresce 1,5%. Se ao contrário, eu baixo para 25%, o país, ao invés de crescer, como no caso da China, da Índia, ao invés dele crescer 3%, ele cresce 6%, o dobro. Pois é. Se ele cresce o dobro, ele arrecada muito mais, mesmo que o percentual de arrecadação seja menor. Então, por isso que países como China, como Índia principalmente, têm tido um desenvolvimento incomparavelmente maior do que o nosso. Você pega a renda per capita da China, da Índia, da Coreia, de qualquer país, do Uruguai. Tá Infelizmente, hoje você pega da África, pega todos esses países, pega a renda per capita dele de 30 anos atrás e pega a renda per capita do Brasil de 30 anos atrás, do Brasil era maior do que todos. Uau. Nossa. E você pega a renda per capita do Brasil hoje, ela é menor do que todos. E aí eu falo isso exatamente para excluir governo A, B ou C. Isso é um conceito que foi colocado aqui no Brasil, que a gente tem que arrecadar mais e que a gente tem que impedir o crescimento do país. O que é que faz ter a motinha lá para a pessoa? Gerar valor. Isso. A gente começou falando aqui, o que é empreender? Gerar valor. Uhum. Quando você gera valor para todo mundo. Ora, quando uma empresa cresce e desenvolve, o empresário, que é o dono dela, está ganhando dinheiro. Sim. O trabalhador está ganhando dinheiro. E o governo está ganhando dinheiro, porque está pagando imposto. Está recolhendo ali. Ou seja, todo o conjunto se beneficia. Então, o que é que nós temos que ter? Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, ele automaticamente traz o desenvolvimento social. Porque veja outra coisa interessante que acontece.
Quando a empresa começa a crescer muito, ela tem que contratar mais gente. Isso. Quando ela vai contratar mais gente, aí se tem a mesma quantidade de gente, oxe, então vou ter que pagar mais para alguém para vir para a minha empresa. Ele começa a pagar mais. Isso. Então, os salários aumentam Isso. pela concorrência. Isso, exatamente. E se a empresa está vendendo mais e ganhando mais, ela pode pagar mais também. Veja como é uma Exatamente. coisa assim, um Isso. círculo que a gente chama virtuoso. Exatamente. Então, esse círculo virtuoso, todo mundo ganha. Mas, infelizmente, o que existe hoje de praxe é aquela visão de curto prazo que não, deixa todo mundo aqui e o governo é responsável por tudo. Não. Nós, como sociedade, somos responsáveis por tudo. O governo, repito, administra o nosso dinheiro. Então, eu vou chegar agora nessa pergunta aí dos juros. O Brasil hoje, ele tem um débito, e as pessoas, de novo, quem quiser empreender, cuide de entender da economia. Entender da economia não é fazer um curso superior da economia, é ler e entender o que funciona, até para você saber, de novo aqui, vou investir agora não, rapaz, espera um pouquinho, porque o juro está muito alto. Isso. O Brasil hoje paga, por ano, R$1 trilhão. Eu vou repetir, Meu Deus, isso é demais, cara. R$1 trilhão de juros. Isso é um absurdo. Cara. Isso, se você pegar o orçamento de investimento de tudo que o Brasil investe, por exemplo, em estradas, não dá 10 bilhões. Meu Deus. Ele paga 100 vezes mais de juros. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, essa conta é insustentável. Aí, de novo, mas ele está pagando? Não. Pior do que ele está pagando é que ele está deixando para o futuro. Aí ele deixa de pagar 1 trilhão, só que no ano seguinte, em vez dele dever 10 trilhões como ele deve hoje, ele deve já 10 trilhões e 700 bilhões. Aí, no outro ano, ele, em vez de pagar 1 trilhão, ele paga 1 trilhão e 200 bilhões de juros. Uau. Entendeu? É insustentável. Então, acho que o brasileiro, ele tem que... vamos ter que fazer aqui uma corrente no Brasil para a gente estancar essa sangria que é o que está se pagando de juros do nosso país hoje. É algo que, infelizmente, não vai para os debates, para a discussão da população. Por quê? Porque o povo está preocupado com o salário no final do mês, o povo está preocupado com isso aqui, mas não entende o quanto isso está custando na vida dele. Porque esse trilhão... E é interessante esse negócio, você falava em taxa rico. Para quem está indo esse trilhão? Pois é. Para o rico. Esse trilhão está indo para aquela pessoa que tem dinheiro guardado e empresta ao governo. Olha isso. Não é uma incoerência, na verdade, isso. Esse R$1 trilhão está indo para o bolso de pessoas que não estão trabalhando. Pois é. Esse R$1 trilhão pertence a pessoas físicas, a empresas que dizem, olha, ao invés de abrir uma nova loja aqui, eu vou emprestar o dinheiro ao governo. Então, hoje a pessoa tem R$1 milhão. Qual é o melhor? Ele abrir mais uma loja para ele ou ele emprestar o dinheiro ao governo? Pois é. Lógico, é que ele emprestar ao governo. Quanto é que ele gerou de valor? Valor é trabalho, é receita pública. Nada. Pois é. Valor não gerou nada. Ele simplesmente pegou esse dinheiro, entregou ao governo. No final do mês, ele vai receber aquele juro dele. O que é que ele fez para ganhar aquele dinheiro? Nada. Risco zero. Então, isso a gente fala, sempre todo mundo fala, né, em distribuição de renda. Não, porque o Brasil é um país injusto, que a distribuição de renda é concentrada. O que você está fazendo com isso? E aí é interessante de novo dizer, uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês, ela não tem, assim, só se ela jogar fora para ela gastar R$1 milhão por mês. Então o que ela vai fazer? Guardar e emprestar ao governo. Agora, quem ganha R$1.500, R$1.600 por mês, como é que ele vai guardar dinheiro? Pois é. Ele não guarda dinheiro. Não tem como. Não tem como. Então, quem está ganhando dinheiro no Brasil hoje é o rico que não trabalha. Veja que interessante. Porque o rico que trabalha, é justo ele ganhar dinheiro. Todo trabalho tem que ser compensado e é justo ganhar. Falava desde o início. O lucro, o resultado é justo. Ele é que desenvolve o país. Agora, ganhar dinheiro sem trabalhar, isso não desenvolve o nosso país. Pois é, sensacional. Muito bom. Próxima pergunta. Isso dá um corte bom, viu? Demais. Esse corte aí vai ficar excelente. Que é o que acontece hoje no Brasil, né? Infelizmente, muita gente esbanjando dinheiro, exatamente começa com esse
com esse cenário devastador que estamos vivendo hoje, né? Fala aí, meu amigo. É isso aí, ó. E lembrando você que quer ser um patrocinador aqui do nosso podcast, vai aparecer aí na telinha aí os contatos para que você possa pegar mais informações. Ou então, não sai agora, tá? Fica aí, calma aí. Quando encerrar esse episódio aqui, você pode ir lá no nosso Instagram, lá nos stories, e comentar a palavra patrocinador. Você vai receber todas as informações de como se tornar um patrocinador desse podcast, maravilhoso podcast Transformadamente. Vamos lá, ó. Tem uma pergunta muito boa aqui. Todas foram boas até. Todas, né? Na verdade, todas foram boas. Mas vamos lá. Como formar e manter uma equipe motivada em um mercado tão competitivo? É legal a pergunta. Muito boa pergunta. Isso é legal. É interessante que a demonstração que o líder é um bom líder é quando ele consegue formar mais líderes. Isso. Quer dizer, quanto mais ele forma outros líderes, mais demonstra que ele é um bom líder e que sabe conduzir o processo. Porque qualquer empresa, para se desenvolver, ela tem que gerar líderes. Porque senão eu tenho um gerente aqui e eu não posso ter 2, então eu não vou conseguir desenvolver. Eu tenho que arrumar oportunidade para que mais na frente eu tenha 1, 2, 4, 6, cada vez mais eu tenha pessoas. E isso, ainda mais agora, com uma chegada forte da tecnologia, que vai tirando cada vez mais aquele papel puramente mecânico Sim. de quem trabalha. Então, cada vez mais vai se exigindo raciocínio e inteligência das pessoas que estão trabalhando. E aí, para que a gente possa formar mais líderes, a gente tem que conhecer melhor as pessoas. Isso. A gente tem que conhecer as habilidades de cada um. Não adianta a gente imaginar que porque aquela pessoa é boa nessa área, ela vai ser boa nessa. Você não pode pegar, de repente, alguém que é bom aqui nessa área de RH, dar o financeiro para ele, ele não vai desenvolver bem. Ele é um bom cara aqui. Ah, não, vou tirar ele, vou promover ele para gerente dessa outra área aqui. Geralmente dá errado. Entendeu? Então, essa liderança em conhecer pessoas. Interessante que a gente vai vendo que a tecnologia muda, mas os princípios são os mesmos. Quando a gente falava aqui na curva de life, que você fala do rei aí, é o mesmo princípio. Pois é. E isso é uma coisa interessante, tá? Porque essa questão de princípios, ela é muito mais profunda, muito mais interessante do que algumas pessoas possam imaginar. Então, o princípio do desenvolvimento de pessoas é conhecer as pessoas. Tá? É você valorizar as pessoas, é você valorizar quem tem mais interesse, quem produz mais, quem quer fazer diferença, né? Porque aí eu volto de novo a gente falar do empreendedorismo. Empreender não é só você abrir um negócio seu. Empreender é você pegar uma área de determinada empresa e fazer com que ela cresça mais, com que ela desenvolva mais. Você pode passar o resto da sua vida trabalhando ali, mas você desenvolveu algo. Você foi responsável por aquele crescimento. Então você empreendeu. Tá? Isso. E aí, provavelmente também, você vai ter esse reconhecimento daquilo que você empreendeu, você vai ganhar mais. Pois é. Tá? Então é muito. Veja que é questão de perfil, né? Algumas pessoas, e eu vou citar casos públicos. Algumas pessoas dizem, olha, eu quero trabalhar, eu quero ter um negócio que eu ganhe 10, 20, 30, 40 mil reais por mês. Beleza. Se esforce, dê foco, veja a oportunidade de mercado e você vai ganhar isso aí. Mas já pode ter outra pessoa que diz, não, veja, eu não quero empreender, eu quero ser juiz. Eu também vou ganhar 40 mil reais por mês. Exatamente. Entendeu? Só que eu sei que eu vou continuar ganhando meus 40 e eu não vou ter risco. Isso. Nem de ganhar menos, nem de ganhar mais. Exatamente. É perfil. Exatamente. É perfil, entendeu? E geralmente, se a pessoa tem 20 anos, ela quer arriscar mais. Se ela já tem 40, exatamente. ela prefere. Exatamente. Ela prefere Estabilidade, entendeu? Então, assim, essa capacidade de descobrir novos líderes, de fazer com que as outras pessoas produzam mais. Então, talvez uma outra forma de responder a sua pergunta é: o que é que eu posso fazer para que todas aquelas pessoas que estão no meu entorno produzam mais? Se eu fizer isso, eu estou sendo um grande líder, um grande gestor, eu estou empreendendo
E eu estou empreendendo em conjunto com aquelas pessoas que provavelmente também vão ter melhores oportunidades. Olha, sabe o que é interessante o que ele está falando? Porque tudo converge, Douglas, para passagens bíblicas. Interessante, né? Não tem jeito. Há um texto... Por isso que você tem a palavra princípios de propósito. Mas não tem jeito, porque você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo falando sobre dons, e ele diz, olha, há quem tenha um específico dom em determinada área, em determinado contexto, e ele diz, olha, se você tem um dom de ensinar, dedique-se a isso. Se o teu dom é de exortar, então faça isso. Se o teu dom é de ser liberal, então vamos lá. Então ele classifica. Ele diz, olha, lembrando que, embora tenhamos dons e habilidades diferentes, nós somos parte de um único corpo. E isso vale muito para a empresa também. Você pontuou muito bem. E o que vale para o mundo espiritual? Por exemplo, Elon canta. Rapaz, ele canta bem. Eu não canto de jeito nenhum. Tá vendo? Veja, tá vendo? Então, cada um do seu quadrado. Isso. Então, Elon, você canta, meu filho, então não inventa de fazer outra coisa que você não tenha, mesmo que você já tentou. Porque tem gente que pode estudar, pode fazer o que for, não foi vocacionado para aquilo. Então, quando você disse uma coisa sensacional, que é, vamos conhecer pessoas, conhecer o perfil das pessoas. Porque mais do que veja, eu sempre falo isso na igreja, mais do que um papel, um currículo do indivíduo que apresenta-se, lá na sua empresa chega um currículo. Cara, o cara me traz um currículo, e às vezes o currículo que ele tem é interessante o currículo. Mas a conversa com o indivíduo, você fala, caramba, bicho, o currículo é bom, mas o cara não é tão bom assim quanto é o currículo dele. E o oposto também é verdade. Às vezes o cara não tem um currículo lá, essas coisas todas. Porque nunca teve uma oportunidade. Porque nunca teve uma oportunidade, assim, e o cara é bom. Então, assim, eu acho que o conhecimento, conhecer quem são as pessoas, define efetivamente a qualidade dessa equipe, né? E é importante destacarmos aqui, eu também trabalho dando palavras para algumas empresas. E em algumas empresas que eu vou, tem uma empresa aqui conhecida também na região, que eu participo dela já há um bom tempo, acho que uns 15 anos eu faço trabalho com os colaboradores da empresa, e eu conversei com o proprietário e ele disse assim, uma das coisas que mudou radicalmente, veja, a nomenclatura. Fulano não é meu funcionário, fulano não é meu colaborador. Mas veja, uma coisa simples. Mas olha, você está colaborando, você está... então, acho que esse novo tempo, né? O mercado empresarial, acho que entendeu isso, né? Há muitas empresas hoje com essa mentalidade, com um tratamento mais humanizado com o colaborador, com o funcionário mesmo, com o empregado, mas com esse termo já mudou, aquela agremiação, funcionário do mês e tal, tudo isso vai contando muito, né, para que a empresa possa ter Quer que eu te dê um exemplo claro disso aí? É que as empresas consideram hoje, e consideram, veja, consideram não é só de falar, consideram de fato, que o maior patrimônio que a empresa tem hoje é o seu grupo de colaboradores. Exatamente. E vou te dar um exemplo. Pega aí e diz assim, olha, o Bonanza tem 28 lojas. Monta 28 lojas alguém aí e abre amanhã, de uma hora para outra. Não funciona. Exatamente. Não funciona. Exatamente. Pega a Petrobras aí e diz, vamos pegar toda essa estrutura da Petrobras, tira todo aquele pessoal e coloca outro de uma vez só. Puf, não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, por isso que a palavra, e aí é interessante, de novo, né, a questão bíblica, a força da palavra, né? Por isso que a palavra é colaborador. Ele colabora com a empresa, com o processo, com o desenvolvimento, com o conjunto de coisas que precisam acontecer. Tá? E por isso que é preciso também haver essa valorização. E, mais uma vez, é tudo isso que faz com que as pessoas se desenvolvam. Exatamente. Desenvolver a economia, desenvolver o país. Não adianta imaginar que um trabalhador brasileiro vai ganhar o que ganha um trabalhador americano se não desenvolver o país como os Estados Unidos foi desenvolvido. Exatamente. Então você primeiro é uma coisa que tem que ir acontecendo uma depois outra e assim consecutivamente. Não adianta colocar uma lei, aqui tu vai ganhar o dobro agora, entendeu? Sim, baseado em quê? Exatamente. Porque a empresa vai fechar, ou então o dono da empresa, rapaz, eu vou fechar aqui, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou ficar canto. De novo isso. Quem tem o dinheiro, quem tem o capital, ele vai para onde ele quiser. Exatamente. Ele é bem-vindo. Exatamente isso. Não está essa confusão toda nos Estados Unidos aí? Isso. Desafio qualquer um aí. Pega 5 milhões de reais ou $1 milhão, bate na porta dos Estados Unidos e diz, olha, eu tenho $1 milhão aqui, você deixa eu entrar aqui nos Estados Unidos? Meu Deus do céu, cara. Ele diz, venha para cá, eu te quero. Exatamente. Ou então, passe num curso de Harvard, seja o melhor aluno aqui da melhor faculdade do Brasil e bata na porta lá ver se ele não te aceita. Pois é.
As maiores inteligências indianas, durante 20 ou 30 anos, se mudaram para os Estados Unidos. Pois é. Entendeu? Então é isso que nós temos que observar. O que está acontecendo no mundo, né? Aí hoje a Índia está conseguindo reter as suas, vamos dizer assim, as suas melhores mentes, porque ela começou também a dar oportunidades para essas mentes. Exatamente. Então, o cientista indiano começou a perceber que ele pode morar bem, que ele pode viver bem, que ele pode ganhar bem na Índia. Mas você vai nos Estados Unidos, em faculdades, vai ser bons professores indianos, você vai ter muitos empresários indianos, muitos médicos, principalmente indianos, entendeu? Tem um médico chamado Deepak Chopra, que é um cara que escreveu um livro que vendeu milhões de livros, indiano. Foi dos Estados Unidos, novo, jovem, desenvolveu tal. Mas por quê? Porque ele gera uma mente brilhante. Tá? E os Estados Unidos sempre estimulou para que essas mentes brilhantes fossem para lá. Sensacional. Última pergunta, Elon. Bom, vamos lá. Última pergunta. Eu tenho uma cereja do bolo aqui, viu? Vamos lá. Se você tivesse que começar hoje, do zero, novamente, no cenário atual, o que faria de diferente? Essa é a pergunta mais difícil de todas, porque, aí volta de novo, parece que suas perguntas são sempre combinadas para a gente voltar para a Bíblia aí, tá? É que a gente tem que compreender que na fase que a gente está na vida hoje, a gente tem uma coisa chamada experiência. E essa experiência faz toda a diferença na vida da gente. O que nós temos que procurar passar para o jovem, e eu acho que de jovem eu já fiz em parte isso, e o jovem que fez mais isso, ele se deu melhor, é ele aprender a escutar também a quem já passou por aquilo. Uhum. Quando eu quero falar com um jovem hoje, eu digo, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa antes de tudo. Eu já estive no seu lugar. Eu já tive sua idade. E muitas vezes, se eu tivesse escutado mais, quem tinha mais experiência, principalmente pai, mãe, família, mas qualquer pessoa, na área empresarial, quem tem mais experiência, eu teria feito um pouco diferente. Tá? Então, eu não tenho hoje, graças a Deus, coisa, não, você fez isso aqui e se arrependeu. Não, não é isso. Eu só acho que nós sempre podemos melhorar e sempre podemos melhorar nossas escolhas. Tá? Então, para o jovem de hoje, eu não vou colocar para mim, porque eu acho que o tempo era diferente. Do meu tempo de jovem, as coisas eram tão diferentes que não tem como você pensar que faria algo daquela forma. Agora, o que é que eu posso dizer para um jovem de hoje? Que a mudança é tão grande e tão rápida que você, como eu comecei dizendo, você tem que aprender a aprender e tem que sempre aprender a reaprender, a se manter atualizado, a ver que muitas profissões vão deixar de existir daqui a 5, 10 anos e que muitas profissões vão ser criadas. Só que aí a gente precisa aprender uma coisa bem interessante, a diferenciar o que é conhecimento, informação, habilidade. Estou citando só 3 palavras. Uhum. Tá? Hoje, informação, eu tenho aqui no telefone, eu tenho através de inteligência artificial. O que eu quiser saber que eu precisar de informação, eu posso apertar um botãozinho aqui. Eu falei de empresas tal, qualquer empresa que eu falei aqui, você entra lá e tem informação sobre ela. Na hora. Antigamente eu tinha que abrir um livro, eu tinha que procurar alguém para responder. Então, essa palavra informação, ela perdeu a importância do ponto de vista de você ter acesso agora a ela, mas aí a outra, a habilidade e conhecimento. O conhecimento que eu digo não é o conhecimento decoreba da informação, é o conhecimento do contexto. Uhum. É você entender o mundo. Existe uma outra palavra que é importante se registrar aí, muitíssimo pouco falada, mas se eu disser um jovem hoje, jovem, estimula essa tua... Todos nós temos de alguma forma habilidade. Eu não sou cantor, mas se você me der uma música, eu canto. Eu não vou cantar bonito, mas eu canto. Então nós temos que, vamos dizer assim, saber que algum mínimo de habilidade a gente tem. Jovens, aprende o que é nexialismo. O que é nexialismo? Nexialismo é você entender o contexto das coisas como um todo, como elas têm nexo, né? Uma com as outras. Tá? Procure entender o mundo como um todo, porque aí, em qualquer lugar que você for, em qualquer área que você for, em qualquer mudança que acontecer, você está preparado para aquilo.
Tá? Então, hoje, com a tecnologia que nós temos, com inteligência artificial, com isso, com aquilo, você tem que estar preparado para mais na frente. E aí você pode citar aqui 10 profissões que existem hoje, de contador, médico, advogado, que são as principais, vamos dizer assim, profissões que existiam antigamente. Todas elas vão mudar radicalmente daqui para frente. Isso. Já estão mudando. A gente falava aqui na capacidade de diagnósticos. A medicina vai ter uma revolução. Na China, e assim, não vou entrar muito na China porque é um mundo diferente. Mas você entra hoje na China, com 1 minuto e meio ou 5 minutos, você faz uma consulta médica numa máquina. Que se você tiver algum problema, ela vai lhe encaminhar para um hospital. Mas 99% das pessoas é resolvida ali. A inteligência artificial já passa o remédio ali. Isso. Entendeu? Você bota uma mão. Aqui em Caruaru, e eu digo isso com... existem equipamentos que você bota uma mão e ela faz um diagnóstico seu em 2 minutos. Uau! Aí você diz, poxa, isso é alguma coisa fora do mundo científico que a gente conheça, isso é a coisa do outro mundo. Não! Pois é, é um avanço tecnológico. É um avanço tecnológico que ele irradia uma frequência no seu dedo ali, e aquilo ali, você já viu falar naquelas massagens do pés que tem o reflexo, né? Isso. Você sabe que mexeu ali e ativa lá no... Então, aquele dedinho ali, ele coloca uma frequência naquele dedo, vai no coração e volta. E já faz... É o exame básico. Mas isso existe. Isso existe. Faz tempo. Tá? Então, jovem, procura conhecer tudo isso que está acontecendo para que qualquer profissão que você for seguir, qualquer coisa que você for empreender, você levar em consideração todas essas nuances que estão ao seu redor. Porque eu falei no início que quando você faz o planejamento e a organização, você sabe o que quer, sabe para onde vai. Mas você tem que saber como é que está o mercado. Isso. E isso é o mercado. Isso é o que vai acontecer, o que já está acontecendo com o mundo. Né? Com o advento da inteligência artificial, que não vem para eliminar o homem. Ela vem para facilitar a vida do homem. Muito bem, olha, gente, agora é o seguinte, não está no script não, isso aqui não, mas como ele falou o tempo todo, muito mais como empreendedor, como empresário, como gestor da sua própria empresa, essa visão empresarial, mas eu quero voltar para um ponto aqui, que esse aqui a gente não pode deixar de comentar aqui, sobre 2026, que é um ano importantíssimo para o nosso país, pois nós teremos eleições nacionais, escolheremos novos deputados federais, deputados estaduais, senadores e também o governador, né, e presidente da República. Então, não temos muito tempo para discutir isso, mas que nota de 0 a 10 o senhor dá para o governo atual, o governo federal? Só isso, a pergunta é só essa. De 0 a 10, como é que você acha que está o governo aí? Eu vou pedir permissão para transformar a sua pergunta e a sua nota e jogar isso para a população. Tá, pastor? Eu vou fazer o seguinte. O que você acha, diante de tudo que nós falamos aqui, o que deve melhorar no país para melhorar a sua vida? Isso aí. E aí, ao invés de se preocupar com o nome de A ou de B, isso seja a nível federal, a nível estadual, se preocupa com o que A ou com o que B defende. Eu quero trazer isso para pautas. Eu quero trazer isso para compromissos. Olha, esse aqui defende isso, esse aqui defende isso. O que você acha que combina mais com você? Tá? Faz uma análise, como nós procuramos fazer aqui, daquilo que precisa acontecer para mudar a sua vida. Faz essa análise. Não vota por... Infelizmente, pastor, infelizmente, não sei se 70, 80, 90, não dá para a gente ter esse número absoluto, preciso, mas dá para a gente saber que a maioria das pessoas votam por emoção. Esse é um grande problema. Elas votam por carisma, entendeu? Não que carisma seja ruim, não estou entrando nesse mérito, mas as pessoas, eu também falei uma palavra aqui logo no início, né, e de novo a gente fala muito na palavra. Sim. A gente precisa votar de forma racional. Verdade. Tá? Nossa vida, ela é definida pela racionalidade. Racionalidade é você escolher as suas opções
em bases reais, em coisas, vamos dizer assim, com o pé no chão, né? Como a gente fala, olha, eu preciso estar com o pé no chão. Eu sonho com o pé no chão, entendeu? Eu tenho que sonhar em produzir, em fazer diferença, em melhorar tudo, seja na base familiar, do trabalho, da vida social, mas eu tenho que ter o pé no chão. Então, eu só espero que as pessoas possam dar mais valor à racionalidade na hora de escolher os seus representantes. E aí eu vou ampliar a sua pergunta para todas as áreas, porque, veja, o presidente da República, ele só consegue fazer a gestão do Brasil baseado no Congresso Nacional. Tudo hoje, nós vivemos quase num semipresidencialismo, onde tudo precisa passar pelo Congresso Nacional. Isso. E aí vem a responsabilidade da gente escolher as pessoas que são mais comprometidas com aquelas causas que nós concordamos. Então pensa naquilo que você concorda e vota baseado naquilo que você sabe que é o melhor para você e, consequentemente, para o país, não só a curto prazo, mas, sobretudo, a médio e longo prazo. Bem, essa foi a primeira pergunta. Para terminar, fechar. Até o que eu quero. O nosso diretor está ali, ó. Tá olhando já. Douglas, o pessoal quer saber. Este ano de 2006, Douglas é candidato a alguma coisa aqui para o Pernambuco? Como é, Douglas? Não, o Douglas sempre gostou de participar e estar presente em momentos que sejam importantes. E eu espero ser, em 2026 e principalmente em 2027 adiante, um bom conselheiro de quem estiver no governo. Muito bem, Depois você interpreta essa resposta como uma... Muito bem. Pois é, minha gente, chegando ao final, porque a hora passou que eu nem vi, Brasil. Muito bom, muito bom. Douglas, obrigado pela sua participação hoje aqui. É a primeira de muitas outras, com certeza. Obrigado a você conectado com a gente aí, que assistiu até o final. Foi muito importante. Compartilha com mais alguém esse episódio que está sensacional, está maravilhoso, está, de fato, ajudando você a transformar a sua mente. Valeu, Elon. Obrigado, querido. É isso, gente. Obrigado a vocês. Obrigado aos nossos patrocinadores, Criativo Digital e WN Móveis Planejados. Obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha aí. Um abraço. Quero agradecer ao convite e quero parabenizar pelo tema, né, pelo tema do podcast e por aquilo que é feito. Porque, na verdade, você pode até ampliar o que você diz ou o que você trabalha, que quando você transforma a sua mente, você transforma a sua vida. Exatamente. Parabéns por isso. Obrigado, gente. Deus abençoe. Valeu. Obrigado, Lucas.